Acidente do trabalho. O que veremos neste módulo? A gente vai conhecer alguns exemplos de acidente do trabalho, os conceitos e definições, as principais causas, que é ato inseguro e condição insegura, percepção de risco, informe de condição e o diálogo comportamental. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Acidente é qualquer ocorrência não programada e indesejável, inesperada ou não, que pode causar lesão pessoal, prejuízo material e danos ao meio ambiente. Aqui a gente tem algumas definições de alguns tipos de acidentes. Acidente CPT. O que significa o acidente CPT? Com perda de tempo. São os acidentes que resultam na incapacidade do empregado retornar ao trabalho no turno ou dia subsequente ao acidente. Acidente SPT, sem perda de tempo. É o acidente do trabalho que leva o trabalhador a se ausentar da empresa apenas por algumas horas, ou seja, no turno ou dia ou no dia seguinte, ele já está retornando às atividades normalmente. O SAM, Simples Atendimento Médico, são aqueles que a avaliação médica indica que as lesões sofridas não impedem o empregado de exercer todas as tarefas relacionadas à sua função. Acidente com danos materiais. Toda ocorrência não planejada que cause prejuízo ao patrimônio da empresa. Quase acidente. Todas as ocorrências não planejadas onde não tenham ocorrido lesões pessoais e patrimoniais, mas com potencial para tal. Acidente de trajeto. O acidente de trajeto é caracterizado pelos eventos ocorridos durante o deslocamento habitual entre a residência e a empresa, para ida ou retorno ao trabalho. Principais causas de acidentes: ato inseguro e condição insegura. Ato inseguro é a maneira pela qual o trabalhador se expõe consciente a risco de acidentes. Em outras palavras, é um certo tipo de comportamento considerado ineficaz que provoca o acidente. Por exemplo, não utilização correta dos equipamentos de segurança, levantar sozinho um peso que está além da sua capacidade física, operar máquinas sem habilitação ou permissão, não respeitar as normas de segurança. Então, ato inseguro está diretamente relacionado a pessoas, ou seja, atitude inadequada do trabalhador. Vou passar um vídeo para vocês em relação a ato inseguro.
Condição insegura. São as falhas físicas que comprometem a segurança do trabalhador. Em outras palavras, as falhas, defeitos, irregularidades técnicas, carências de dispositivos de segurança que põem em risco a integridade física ou a saúde das pessoas e a própria segurança das instalações e dos equipamentos. Por exemplo, pisos irregulares, falta de limpeza, máquina defeituosa, escadas improvisadas. Condição segura está diretamente relacionado ao ambiente de trabalho do funcionário. Vou estar passando um vídeo para vocês em relação à condição insegura. Agora a gente vai falar sobre outra ferramenta de segurança, que é o IC. O que significa o IC? Informe de condição. São as não irregularidades encontradas no local de trabalho. Como que a gente faz o preenchimento? Data, a gente irá colocar a data do dia que foi encontrada a não irregularidade, horário, o local onde está a não conformidade, envolvidos, no caso, é o seu nome. O IC tem que ser identificado juntamente com a matrícula do funcionário na frente e a descrição da ocorrência. Após realizar o informe de condição, vocês têm que passar o informe de condição para os responsáveis da área de vocês. O responsável tem que estar assinando no verso do IC para poder passar para a segurança, para a gente lançar no sistema que se chama Ciclope, para a gente redirecionar até os responsáveis da área para estar regularizando a situação. O que é e qual o objetivo dessa ferramenta de controle de risco? É uma ferramenta preventiva indicador de não conformidade do sistema de segurança. Aponta riscos presentes no ambiente de trabalho. Quando e como se utiliza o informe de condição? Ao identificar uma situação que ofereça risco de incidente com danos materiais, danos ambientais
ou danos pessoais. Em comportamentos inadequados, a melhor forma é abordar o colaborador. Aqui a gente tem alguns exemplos. Relate no informe de segurança condições inadequadas observadas em uma das imagens abaixo. Aqui vocês podem observar que tem mato nas laterais da escada, falta de corrimão e na outra figura tem muitos blocos materiais no acesso. Diálogo comportamental. O diálogo comportamental tem como objetivo um caráter pedagógico. Trata-se de uma interação entre colegas de trabalho, verificando se a postura aplicada naquele momento está segura ou não. Então, o diálogo comportamental, a gente vai estar avaliando, a atividade que o funcionário está executando, a forma que o funcionário está realizando as atividades, para saber se o funcionário está seguro ou não. A avaliação é feita da seguinte forma: o uso do corpo, a posição, o uso de EPIs, ferramentas e equipamentos, ao meio ambiente, procedimentos, boa prática operacional, riscos críticos que estejam envolvidos na atividade, ordem e limpeza, que são os 5 S's, sinalização, o isolamento do local. O empregado reconhece e controla os seguintes riscos. A gente vai estar avaliando de acordo com a atividade do colaborador. O empregado reconhece e controla os seguintes riscos. Vai ter um campo onde a gente vai realizar o preenchimento em todos os riscos que o funcionário vai estar exposto. Se ele pode ocorrer algum risco de corte, prensamento, queda, projeção de partículas, contato com substância química, parte quentes, entre outros riscos que a gente vai estar avaliando no local. A postura, a gente irá observar a postura do funcionário, se há alguma barreira, se há algum risco crítico, alguma atividade crítica, a pessoa foi reativa à abordagem. Agora a gente vai estar realizando a parte prática do treinamento. Vou passar cada ferramenta que foi mostrada para vocês durante o treinamento. A gente vai estar preenchendo um formulário de cada ferramenta como teste, para vocês verem como funciona, como que é o procedimento.